Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimentos, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, 22 de maio de 2026, só dois assuntos, tá, pessoal? Mas dois assuntos que vai dar muito pano para manga. Vamos falar esses últimos eventos aí da Bolsa, a Bolsa Brasileira, que parece que não está seguindo a mesma cartilha do IBGE, e dos resultados da reunião do Trump na China. Nos vídeos passados eu já falei dessa visita do Trump e que ia acontecer muita coisa e que depois a gente faria uma análise mais aprofundada, é o que faremos hoje. Vamos então começar com essa divisão do IBGE com a Bolsa. Quando eu falo isso, pessoal, é o seguinte: porque, por um lado, o Brasil do IBGE está tudo lindo, tudo maravilhoso, economia forte, economia crescendo, desemprego caindo e tudo mais. O governo até recentemente estava comemorando a desvalorização do dólar e eu avisei aqui no resumão de sexta, falei o seguinte: pessoal, essa queda do dólar não tem nada a ver com o cenário interno do país, isso é devido a fatores externos. A desvalorização do dólar está acontecendo no mundo todo, no México, na Bolívia, na China, e no Paraguai, na Índia, todo lugar do mundo está acontecendo, é um fator externo. Não é porque a economia está crescendo, o Brasil está isso, aquilo tal, é um movimento global. E agora, tiro e queda, a gente está percebendo isso. Nós tivemos, nessa última semana, uma percepção, quando eu falo nós, o mercado financeiro, a Bolsa Brasileira, teve a percepção de que o estrangeiro está tirando dinheiro em massa da Bolsa de Investimentos no Brasil. De 15 de abril até 15 de maio, foram mais de 22 bilhões de dólares que saíram do Brasil. É a segunda maior saída de dólares do Brasil, de investimentos em dólares no Brasil, desde 1982. Por que o gringo está tirando dinheiro do Brasil, Cris Almeida? Bom, tem vários fatores, talvez os dois principais são os seguintes. Primeiro, que o risco político, o risco econômico, política e econômica no Brasil está tudo vinculado, né? Uma coisa depende da outra. Então o risco político e econômico do Brasil ficou pior, tá? Teve até, eu também comentei no vídeo passado, aquela narrativa que o Vorcaro tinha alguma relação com o Flávio, depois coisa que foi esclarecida, né? Que na verdade o que aconteceu é que foi feito um contrato de patrocínio do filme lá do Bolsonaro, e o Flávio deu uma de seu barriga, foi lá cobrar, né? Ó, você assinou lá o contrato que ia patrocinar o filme, como é que é, né? Não estava cobrando propina, estava cobrando as parcelas de um contrato que foi firmado. Ah, mas Cris Almeida, lá na gravação, o Flávio chamou o Vorcaro de amigão, de irmão, não sei o que. Lógico, pessoal, você já cobrou alguém? Você já emprestou dinheiro e prestou um serviço e depois teve que cobrar a pessoa? Como é que você faz? Você já chega lá com as quatro patas? Não, eu já tive que cobrar pessoas que me deviam. A gente chega com jeitinho: ô meu amigo, como é que tá? Ô meu irmão, eu entendo, ó irmã, como é que tá a situação aí? Será que é aquela parcelinha que você tá me devendo, você sabe, a gente é amigo, né? Vamos dar uma prioridade aí. Então, essa situação toda deu uma oscilação forte na bolsa, por quê? A percepção do mercado, porque o mercado não é de direita, nem de esquerda, nem de diagonal, nem de nada, pessoal. O mercado é o seguinte, o mercado financeiro, ele avalia as probabilidades, vai dar bom, vai dar ruim, e ele começa a precificar em cima disso, entendeu? É apenas isso. E aí, por causa dessas narrativas todas, havendo a possibilidade de uma continuidade do governo atual, o mercado financeiro falou: ih, vai dar ruim, e aí a bolsa deu uma pancada lá para baixo e aí o dólar sobe. Mas tem outro fator que é talvez o mais importante do que esse, que é a questão da inflação. A inflação, pela 10ª semana consecutiva, vem subindo, 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 subindo. Aliás, pessoal, vamos combinar, né? Desnecessário eu ficar gastando saliva aqui para explicar que a inflação está meio descontrolada, não é verdade? É só você ir no supermercado, fazer uma compra,
ou vai na farmácia comprar um remédio, só você abastecer o carro no posto de gasolina, pagar uma conta de luz, você sabe. E o gringo, ele tá de olho nisso. Não é que a coisa vai ficar feia, a coisa já tá feia e tá muito feia. Então, se continuar nesse ritmo, meu amigo, minha amiga, a coisa tende a piorar para a situação aqui do Brasil. É uma bola de neve, entendeu? Porque é uma coisa que leva a outra, aí o dinheiro vale menos, aí o governo, por causa desses desajustes fiscais, tem que arrecadar mais, a carga tributária vai aumentando, com a carga tributária aumentando, as empresas ou elas quebram ou elas vão saindo do país, isso já falamos em avaliações do passado, né? Você vê agora essa semana, nós ficamos sabendo. Deu até pena, né, gente? A empresa Estrela, da fábrica de brinquedos, quem aqui nunca jogou um joguinho aí da Estrela? 89 anos e agora a Estrela entra com recuperação judicial. Vai conseguir sair dessa? Não vai conseguir? Não sabemos. Próximos capítulos teremos mais notícia, mas é mais uma empresa de tantas e tantas outras que quebraram ou entraram em recuperação judicial. A gente ficou sabendo nessa semana também que o grupo DAS, que é uma maior fabricante de marcas internacionais aqui na América Latina, você tem ali a Nike, a Adidas, a Fila também, empresas aí que fabricam tênis e artigos esportivos, já estão abrindo uma unidade também no Paraguai. Ai, Cris Armeida, mas o Cris Armeida está espalhando fake news, porque a DAS vai continuar no Brasil. Não estou dizendo que vai sair do Brasil, vai continuar. Só que ela já está colocando o pezinho lá fora também, igual a Lupo. Não é que a Lupo deixou de atuar no Brasil. A Lupo, para quem não sabe, é a grande produtora de segmentos, artigos de roupas, principalmente roupas esportivas, roupas íntimas e tal. Não é que vai deixar de operar no Brasil, mas já está concentrando uma grande parte da produção lá no Paraguai. Por quê? Porque acharam que o Paraguai tem um clima melhor, porque é mais bonito lá? Não, pessoal, por causa do imposto. Então a DAS também, que é a produtora de artigos para Adidas, Nike, etc., já está abrindo um polo lá no Paraguai também para fugir da carga tributária no Brasil, que está muito alto. Então a gente, aqui no Brasil, essa é a nossa vida, imposto e taxa, imposto e taxa. Aí, Cris Armeida, mas agora o governo cortou a taxa da brusinha. Ô, pessoal, é sério, né? É sério que você está com esse argumento? Por que não cortou há 3 anos atrás? Só agora, aos 45 do segundo tempo, faltando 3, 4 meses para as eleições, aí aparece a notícia de que o governo está tirando uma taxa de imposto que ele mesmo colocou há 3 anos atrás. Desculpe, mas não vou nem comentar isso, porque realmente eu não vou perder tempo com esse tipo de assunto. Mas vamos para o segundo assunto, que talvez é o mais importante, são os acordos entre Estados Unidos e China. E eu quero que você preste atenção, porque eu acho que esse é o meu papel, abrir os seus olhos, para que você tenha um entendimento um pouco além do que a mídia mostra. Porque se eu for abrir esse vídeo aqui para ficar falando mais do mesmo, não faz sentido nenhum. Basta você ligar a televisão, as notícias já estão lá, né? Mas dessa vez eu acho que eu tenho um ponto de vista interessante para te apresentar. De um lado, nós temos as notícias da imprensa. E do outro lado, nós temos os fatos, as conclusões, o que realmente está acontecendo no mercado financeiro. Então, do lado de cá, as notícias falam assim, por exemplo, estou abrindo aqui na minha tela do computador, olha, na G1, no Globo, né, o G1 do Grupo Globo, tem a seguinte notícia: Donald Trump deixa a China sem anúncios de acordos. Olha, então a Globo está falando que a viagem lá do Trump foi um fracasso, foram lá só para tomar um chazinho, não fecharam nada, Cris Armeida. Aí outro site aqui da Band, tá assim escrito, ó, tudo foi espetáculo. Trump sai fragilizado da viagem à China. Aqui no SBT Notícias, SBT já foi
um canal bom, mas ela está meio decepcionante ultimamente. O SBT fala assim: China até está abrindo negócios, mas não do jeito que Trump quer, diz especialista. Então, pessoal, eu fico me perguntando, será que a imprensa faz um esforço, assim, muito grande para perder a credibilidade? Eu não sei, eu sinceramente queria entender. Porque você quer um resumo, já que é o resumão de sexta, eu vou te dar um resumo da viagem do Trump à China. O resumão é o seguinte: o Brasil, até então, depositava muita expectativa na China. A China, para o governo brasileiro, é o nosso parceiraço, a gente briga com o mundo inteiro, a China vai nos salvar, a China é tudo. Só que, gente, o Xi Jinping não é bobo. O Xi Jinping não é bobo. Ele prefere muito mais fazer acordo com os Estados Unidos do que fazer acordo com o Brasil, né? O Trump foi lá, na sala de reuniões lá no Xi Jinping, estava o Trump, estava o presidente da Apple, da Tesla, da Visa, BlackRock, da Boeing, da Qualcomm, Mastercard, Goldman Sachs, entre outras empresas. Essas empresas todas sentadas ali na mesa ali com o Xi Jinping e com o Trump, o valor de mercado dessas empresas todas ali, nessa reuniãozinha que para a Globo, para o SBT, não deu em nada. Essas empresas reunidas, elas somam mais de 15 trilhões de dólares. Sabe o que isso representa? Para você ter uma perspectiva, o PIB brasileiro está na casa aí de 2 trilhões, 2 trilhões e 200, 2 trilhões e 300 bi, 2,3 trilhões. Só as empresas ali, sem falar dos Estados Unidos todos, valem 15 trilhões. Gente, isso na mesa do Xi Jinping estava mais de 6 Brasil em valor financeiro reunido. É 6 vezes mais o valor do Brasil todo, do PIB brasileiro todo. E aí, ao contrário do que a mídia fala, que não deu nada, foi frustrante, voltaram com a mão abanando, olha aqui alguns resultados. Por exemplo, na parte de petróleo. Eu não sei se você sabe, mas uma parte da produção da Petrobras, do Brasil, é exportado para a China, de petróleo. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Eu já expliquei para vocês no passado que os Estados Unidos também tem independência na produção de petróleo. Então, agora o que vai acontecer? O Texas, Louisiana, o Alasca vão começar a abastecer a China de petróleo. Eu já tinha falado isso, que lá quando teve o fechamento lá do Estreito de Hormuz, que o pessoal falava, vai acabar o mundo, não sei o quê, agora não vai ter petróleo no mundo. Eu falei, pessoal, Estados Unidos tem independência financeira. O grande dependente de petróleo do Estreito de Hormuz é a China. Você acha que isso aí não é um jogo de xadrez? Então o Trump lá na mesa deve ter falado, ok, vocês não têm petróleo dos árabes, no problem, os Estados Unidos têm petróleo. Então tá aí agora, Texas, Louisiana e Alasca vão começar a fornecer petróleo para a China. Soja, a mesma coisa, o Brasil sempre conhecido como grande produtor de soja, a gente já teve recordes de produção de soja e tudo mais, e a soja brasileira é exportada para onde? Para a China. O que vai acontecer agora? Os Estados Unidos vão começar a exportar soja para a China também. E o que vai acontecer com os exportadores brasileiros? Você tenta adivinhar aí. Aviões, a mesma coisa. O Brasil não estava fazendo acordos com a Embraer para exportar, para produzir aviões para a China? Pois é, nessa reuniãozinha que não deu nada, voltaram de mão abanando. O Trump vendeu 200 aeronaves da Boeing para a China. Com um acordo, depois que se tiver continuidade, vai aumentar para 700 unidades de aeronaves que foram vendidas para a China. Produção de carne, você sabe que essa semana que passou, coincidência, a China já emitiu um alerta para o Brasil, dizendo que a cota de exportação do Brasil para a China já está dando, já está no limite aí, já está ultrapassando o limite, que o Brasil agora vai ter que começar a reduzir a exportação de carne, porque já está exportando muito. Só que o Trump, do outro lado, renovou a licença de centenas de frigoríficos americanos que vão começar a exportar carne para a China.
Tecnologia, a mesma coisa. Então estava lá o Elon Musk, a Tesla, o CEO da Apple, fizeram vários acordos sobre compartilhamento, não só de tecnologia, mas do mercado americano, da produção tecnológica americana, começar a atingir agora em cheio os consumidores chineses. Então, o resumo, a torneira lá dos americanos está abrindo. E a torneira do Brasil tá fechando, entendeu? Ai, mas Cris Almeida, mas o Brasil não era a China, não era parceiraço do Brasil? Pois é, meu amigo, mas quando entra isso aqui, ó, quando você coloca os dólares na mesa, entendeu? Essa é que é a questão. Então eu volto a questionar aqui com você, qual é o interesse da imprensa brasileira? A imprensa brasileira falar que essa reunião não deu em nada, que essa reunião foi um fracasso, que saíram de bom na banana, o que é isso? A quem a imprensa brasileira está servindo? É a pergunta que eu faço para você. Agora, eu faço mais do que uma pergunta, eu deixo aqui uma orientação que não é nem minha, tá? Orientação do time de análise das grandes instituições financeiras, do time de analistas da XP, que é a seguinte: se não tivermos uma real, concreta mudança no cenário fiscal do Brasil, ou seja, se o governo atual ou o governo futuro se mudar ou se não mudar, tanto faz, se o governo não parar de gastar, não conter as contas, porque principalmente agora em período eleitoral, está tendo esse pacotão de benefícios, de dinheiro voando para tudo quanto é lado. Se o governo não fizer maior contenção fiscal, eu vou dizer uma coisa, as perspectivas não são boas. As perspectivas não estão boas e se continuar do jeito que está, por isso que deu aquele estresse no mercado, quando se percebeu que havia uma possibilidade do governo atual continuar no governo seguinte, as perspectivas não são boas. Então a recomendação dos analistas é a internacionalização, pelo menos de uma parte do seu patrimônio, seja em dólar, agora na XP também, eles vão começar a propiciar a compra dos ETFs irlandeses, né? Porque quando a gente faz uma aquisição de algum ativo, por exemplo, ações, ETFs americanos, você tem 30% de imposto sobre o lucro desses ETFs, os irlandeses não. Então agora a XP também está entrando nessa direção, até para driblar um pouco essa questão tributária. Mas você vê, não é uma conta americana, é uma conta global, você vai comprar ativos no mundo todo. Então, se você tiver interesse em fazer essa proteção patrimonial, fala comigo, está aqui o meu telefone, 991-256-123, prefixo 14, 991-256-123. Nós vamos conversar, eu vou te orientar melhor no tete a tete, no olho, o que a gente pode fazer para dar uma melhor proteção para o seu patrimônio, tendo em vista todo esse furdunço aí que está dando no mercado. E às vezes você pode até pensar assim, eu já pensei assim, nossa, mas eu fico gravando esses resumão, é um negócio meio pessimista, a gente fica dando notícia ruim, mas depois eu refleti, eu pensei, quer saber, pessoal, isso não é pessimismo não, isso é encarar os fatos. Pessimismo é você se ver como um refém. Você está amarrado, não há nada que fazer, a desgraça está vindo, eu tô rendido aqui, não posso fazer nada. Não, não é pessimismo. É um olhar estratégico com a seguinte pergunta: tá, o cenário é esse, a realidade é essa. O que a gente pode fazer tendo em vista isso e isso? A internacionalização do seu patrimônio é uma possibilidade, tá? Então vamos conversar, vamos trocar umas ideias, tá aí meu telefone, fale diretamente comigo para que a gente possa dar uma direção melhor para o seu patrimônio, independente do que está acontecendo aqui ao nosso redor. E também está aí o nosso site, capitalerenda.com, eu sempre deixo lá uma atualização de notícias importantes do mercado, também tem as calculadoras que você pode utilizar para fazer as suas contas, suas projeções futuras, capitalerenda.com, e vamos juntos porque proteção patrimonial, nesse momento em que nós estamos vivendo, é a palavra de ordem. Eu sou Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você.
jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu?